Olá, começa aqui mais uma Abrasca TV, uma realização da Associação Brasileira das Companhias Abertas, a Abrasca, em parceria com a B3. Estamos diretamente do Centro de Operações da B3, no centro de São Paulo, fazendo essa gravação sobre um assunto que é extremamente atual e de muita relevância para o mercado. Nós vamos falar sobre voto plural. Algumas empresas estão optando por abrir o capital no exterior, a exemplo do que fez a XP no final do ano passado, listando as suas ações na Nasdaq. E o mercado colocou a seguinte questão: a adoção do voto plural pode eventualmente evitar uma possível exportação de mercado brasileiro? Para tratar dessa e de outras questões afetas ao voto plural, trazemos duas grandes especialistas no assunto, mulheres que têm uma proximidade muito grande com o mercado de capitais, atuaram em várias entidades, passaram inclusive pela B3 e hoje são sócias da ACE Governance. Estamos trazendo no programa de hoje a Adriana Sanches. Obrigado, Oi. Adriana, pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. E Edna Holanda. Muito obrigado, Edna. Nós é que agradecemos o convite. A Adriana, ela é administradora de empresas pela Universidade Federal do Rio, tem pós-graduação em Finanças Corporativas pela GV e Economia pela USP. Atuou na área de planejamento financeiro, na corretora do então Banco Nacional Unibanco, antes de chegar à B3. Na Bolsa de Valores, trilhou uma carreira de mais de 20 anos, desempenhando funções em diversas áreas. Deixou a Bolsa em 2017 como superintendente de relacionamento com estruturadores de ofertas e hoje é uma das sócias fundadoras da ACE Governance. A sua sócia aqui presente, que também nos dá o prazer, é a Edna Holanda, economista pós-graduada em Economia Empresarial, com especialização em Administração Financeira pela FEA USP. Tem formação no curso de Conselheiro de Administração do IBGC, é sócia fundadora da ACE também, possui mais de 20 anos de experiência no setor financeiro e mercado de capitais. Entre os anos 2004 e 2017, trabalhou na B3, liderando a Superintendência de Prospecção de Empresas, traduzindo o universo da Bolsa de Valores para as companhias de capital fechado, entre outros trabalhos. Então vamos começar o nosso bate-papo aqui, o nosso esclarecimento com a Adriana. E começar pelo começo, evidentemente. Afinal, o que é esse voto plural? Então, antes da gente falar de voto plural, obrigada pelo convite. E eu gostaria de comentar que a gente fez esse estudo a pedido da B3 para entender como isso funciona em vários países e pensar em eventuais caminhos aqui para o Brasil. O que é o voto plural? E às vezes, ao longo da conversa, eu vou me referir como dual class of shares, duas classes de ações, que é como se fala muito fora do Brasil. Aqui no Brasil, a gente sabe que a lei das SA não permite que existam classes diferentes de ações ordinárias. E isso não é verdade para outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, é possível ter uma ação ordinária que tem um voto, e, eventualmente, a ação do controlador tem 10 votos, 20 votos, a proporção que for definida. Então, isso não é uma realidade no Brasil, a lei não permite, mas fora do país isso acontece. E a ideia é que a gente olhasse para esses mercados, a gente fez uma leitura em 20 países, os principais 20 mercados do mundo, e olhou mais especificamente para o caso dos Estados Unidos, que é uma referência que o Brasil sempre utiliza. Olhamos também para Singapura, Hong Kong, que passaram por um processo de análise recente, Japão e Austrália. A Austrália é um caso interessante, que eles são convictamente contrários a esse modelo. Então, essa foi a análise que nós fizemos para tentar entender como é que funciona em outros países de voto plural e tentar ver se isso faria algum sentido para a realidade brasileira. Vocês tiveram alguma surpresa nesses estudos ou estava dentro do que vocês já imaginavam encontrar?
o que nos chamou a atenção é que, assim, como você citou no começo, é uma discussão relevante para o Brasil, né? Sem Algumas dúvida. empresas consideram a listagem nos Estados Unidos e usam essa estrutura, mas a gente olhou que não era só o Brasil que estava pensando nisso. O que nos chamou a atenção é que é um assunto em pauta em alguns mercados mundiais. E eu acho que vale citar, assim, ainda falando... Ou seja, está globalizada a preocupação. É um tema global. E eu acho que, só um comentário, vale citar que qual é a lógica por trás dessa questão de uma ação ordinária ter um voto e outra ação ordinária tem 10, 20, 30 votos e ter essa previsão no estatuto. A lógica por trás disso é que o controlador de uma companhia pode vir a mercado, vender uma parcela bastante relevante das ações, sei lá, 90%, um exemplo, e com os 10% ele consegue manter o controle. Continuar. Quando a gente fala disso, a gente pensa, isso não está alinhado o interesse econômico com o interesse político, que é aquilo que a gente aqui no Brasil prega, ações ordinárias, uma ação, um voto. Mas a lógica, e o investidor muitas vezes aceita, porque ele está disposto, ele acredita que aquela empresa é uma empresa que tem perspectiva de sucesso, e aquele fundador, aquele sócio, é uma pessoa relevante para a companhia. Então, justifica para o investidor abrir mão desse direito político em função do interesse de ser sócio de uma certa companhia. Então, a pessoa que chega com essa proposta de a minha ação vota mais, é uma pessoa reconhecida para o sucesso da companhia. Então, essa é a lógica do investidor. A gente sabe também que tem investidores que não dão tanta importância à possibilidade de votar, e acho que isso é bem comum para as empresas da nova economia, assim, mais comum para essas empresas que passaram por rodadas de capitalização, os controladores vão se diluindo e o modelo para eles virem para o mercado precisou ser ajustado, na verdade, né? E eu acho que o mais interessante de tudo isso é que a B3, ela quer liderar essa discussão aqui no Brasil. E por isso que ela nos contratou para dar um panorama, tanto fora do país, como o voto plural é utilizado fora do país, quanto internamente. A gente entrevistou vários agentes de mercado e a B3 quer ter essa percepção para, em 2020, começar liderando essa discussão. Inclusive o próprio presidente da Bolsa disse isso publicamente, externou a preocupação, né, com a questão de uma eventual exportação de mercado. Então, é uma questão, ou seja, acendeu a luz amarela? É uma questão de competitividade que se apresenta para a B3, mas que se apresenta para bolsas no mundo inteiro. Não é uma coisa particular do Brasil. É uma questão que se apresenta. E eu acho que é interessante todos lerem o nosso estudo, se tiverem oportunidade, meio longo. Vocês vão se disponibilizar depois, sem dúvida, né? A Brasca vai colocar no seu site, e quem tiver interesse em receber a pesquisa depois, no formato PDF também, a gente vai poder disponibilizar isso daí. Então, porque lá o que a gente fez? A gente olhou para 20 mercados e focou em 5. A gente tentou entender a motivação das empresas que buscam esse modelo de Dual Class of Shares, esse modelo de ON com voto diferenciado. E também a gente conversou com formadores de opinião no Brasil para tentar obter a visão deles sobre a relevância disso, se isso de fato poderiam fazer alguma diferença para o mercado aqui no Brasil. Dos mercados que vocês pesquisaram, qual é o mais próximo do Brasil em termos de modelagem? Então, tem alguns mercados que não permitem duas classes de ações ordinárias. A Espanha não permite, a Austrália não permite, são parecidas com o Brasil. Acho que o caso que vale comentar aqui é o caso australiano. Lá, a lei das SA deles permite, então poderiam ter isso, mas a Bolsa, e a Bolsa da Austrália é uma bolsa interessante, que ela atrai a listagem de empresas estrangeiras para lá. Ela quer se consolidar como uma bolsa internacional. Eles não permitem, e de tempos em tempos eles voltam a analisar, voltam a discutir com o mercado a questão de permitir do Class of Shares, e eles chegam à conclusão que não vale a pena, que o mercado enxerga valor em todas as ações ordinárias terem voto igual. Então, é uma ponderação bem interessante. Eles acham que isso é um pilar importante de governança para o mercado australiano, né? Então, é um caso que é como a gente é hoje, né? Hoje, todas as ordinárias
votam igual, né? E você sabe, Nelson, que nas entrevistas que nós fizemos, alguns investidores até pontuaram isso. Disseram, olha, o Brasil é um mercado em desenvolvimento, os que são contrários ao voto plural, porque lá tem gente que é favorável, tem gente que é contrário. Olha, o Brasil é um país em desenvolvimento, mercado de capitais em desenvolvimento, e precisa ter muita governança. Então, essa duplicidade, como é que eu falo? Desbalanceamento de poder pode ser negativo para o país. Adriana, nesse trabalho de pesquisa que vocês fizeram, qual foi o perfil do investidor mais ouvido? Então, do ponto de vista de investidor, a gente conversou com alguns investidores institucionais, tanto investidores institucionais estrangeiros que atuam aqui no Brasil, como também a gente falou com a MEC, que é representante de vários investidores institucionais, né? Então, foi uma tentativa de ter uma visão ampla sobre a discussão. É muito diferente a visão do investidor estrangeiro que está no Brasil e o que está fora? Não, não é. A gente não foi um universo muito grande de investidores, mas existem aqueles investidores muito convictos que o Brasil passou por um período importante de evolução das regras de governança, né, criação do novo mercado, tudo mais. Assim, no passado a gente tinha uma série de problemas. O novo mercado trouxe várias soluções, uma governança mais forte. Então, existem investidores muito convictos que o Brasil tem que continuar como está e não deveria considerar essa flexibilização. Mas não é um consenso absoluto. Não é consenso. Não. Há aqueles investidores também que acham que se a empresa vem a mercado, explica, fala como funciona, está tudo previsto no estatuto e o investidor toma a decisão de investimento consciente do que ele está fazendo, não teria problema. Então, a visão é variada, né? Ok. Vamos encerrar aqui o primeiro bloco e voltamos em seguinte com o mesmo tema. Até já.